existe um povo na terra que já tem o Senhor. Já tem o Senhor. E se satisfaz no Senhor. E o Senhor promove e faz todas as coisas. Ah, Fernandinho, então quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, você vai fazer sim. Mas antes de fazer, você vai perguntar se Ele quer que você faça. Sabe, queridos, tantas e tantas vezes eu entrei em furadas na minha vida. Tantas e tantas vezes eu entrei em caminhos horríveis na minha vida. Porque eu preferia os meus sonhos. Porque eu preferia a voz dos meus amigos. Ouvir a voz dos meus amigos. Porque eu preferi seguir a inclinação do meu coração. E muitas vezes eu falava bem assim: não, isso está certo, isso não é pecado, então eu vou fazer. Mas não é questão de ser ou não ser pecado. É questão de se Deus mandou você fazer ou não mandou você fazer. Você consegue entender que quando o véu se rasga, agora você não precisa de um padre, você não precisa de um santo para chegar a Deus. Você tem livre acesso a Deus de madrugada, durante todo o dia, durante toda a noite. Você pode conversar com o Senhor em todo o tempo. E Ele pode falar com você em todo o tempo. Tantas e tantas vezes. Eu lembro uma vez que eu cheguei na minha casa muito feliz. E eu virei para minha esposa e falei bem assim: nossa, eu comprei isso. Mas quando eu falei bem assim, eu comprei isso, ela falou bem assim: é. E ela também ficou feliz. Aí eu subi para o quarto. Quando eu subi para o quarto, eu vi aquela voz assim: você comprou, mas essa não era a minha vontade. Você fez, mas você não me perguntou. Sabe, queridos, o dinheiro é meu ou é dele? Eu sou de quem? Eu sou de mim mesmo, eu sou autônomo, eu posso tomar e fazer aquilo que eu quero. Eu tenho um dono, eu tenho um bom pastor, e ele sabe. E a partir desse dia, eu e Paula, a gente começou a sempre orar, e orar antes de tudo, das mínimas coisas. Das mínimas coisas. O nosso filho, quando foi para a faculdade, ele ligou para a gente. Ele estuda fora. E não era simplesmente um vestibular, mas ele tinha que apresentar algumas coisas. E aí ele ligou para mim, ligou para a mãe e falou bem assim: olha, ora por mim, porque hoje eu vou ter uma reunião na faculdade, vou apresentar lá as minhas coisas. E aí eles vão dizer se vão me aprovar ou não vão me aprovar. E aí eu e Paula: não, nós vamos orar agora. E a primeira coisa que a gente pensou em orar foi o seguinte: Senhor, em nome de Jesus, nós ligamos na terra e será ligado no céu. E a gente vai agora, nós decretamos que essa vaga é do nosso filho. E aí eu pergunto para você: estaria errado a gente orar assim? Não. A gente pensou em orar de várias maneiras, de falar bem assim: Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, nós chamamos a existência esse lugar para o nosso filho. Mas aí a gente resolveu orar de outro jeito: Senhor, nós queremos muito que o nosso filho entre nessa faculdade, mas só se for o seu sonho. O Senhor sonhou com isso? Essa é a história que o Senhor escreveu para o nosso filho. Na história que o Senhor escreveu para o nosso filho, essa faculdade está. Se for assim, abre as portas. Mas se não for, fecha essas portas. Entende? Isso faz toda a diferença. O tamanho do quanto você se rende, do quanto você se entrega para as soluções e para as direções dos seus problemas e das suas vidas. Tanto perder, quanto ganhar, quanto administrar. É o quanto você se rende diante de Deus, diante da voz do Senhor Jesus. Eu estou aqui na frente hoje, mas eu sou fruto de uma mulher que todas as vezes que eu chegava em casa à noite, às vezes eu chegava de madrugada em casa e não estava fazendo coisas boas na rua, mas todas as vezes que eu chegava na minha casa, a minha mãe estava de joelhos orando por mim. Todas as noites. Eu nunca entrei na minha casa sem ver a minha mãe de joelhos na sala orando por mim. Orando por mim. Você consegue entender isso? Tudo que você tem, o sucesso que vai acontecer na sua vida, depende do quanto que você se rende, do quanto você se prostra,
do quanto você se entrega e do quanto você diz: Senhor, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não os meus sonhos, não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Isso é o Evangelho, é Ele vivendo em nós. Vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. É estar crucificado com Cristo, é crucificar a sua vontade, é crucificar os seus sonhos, os seus desejos, por mais lícitos que sejam. Mas você dizer e falar: Senhor, eu só quero aquilo que o Senhor quer. Me faz querer aquilo que o Senhor quer, me faz desejar aquilo que o Senhor está desejando. É esse lugar que Deus quer nos levar. Isso só acontece quando a gente retira tudo do nosso coração e a gente deixa Ele como único Senhor, Salvador da nossa história. Eu queria que a gente ficasse de pé, se você puder. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Eu amo esse texto. Ele diz: se alguém ouvir e abrir a porta, Ele diz: eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Existe um banquete de Deus, existe uma mesa, existe um lugar que Deus quer me levar e quer te levar. E Ele está batendo na porta do seu coração. Ele diz: ei, eu quero entrar. Você está ouvindo? Jesus está aqui essa noite, e Ele está batendo na porta do meu coração e do seu coração. Você consegue entender isso? O Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou todas as coisas, os céus, a terra, que está debaixo dos mares, no fundo dos mares, lugares, plantas que nós ainda nem conhecemos, com toda a tecnologia. Esse Deus que criou todas as coisas e a complexidade de todas as coisas, Ele é o Deus que diz: eu estou à porta do seu coração, eu estou batendo. Eu não vou arrombar a porta do seu coração. Ele criou os céus, Ele criou a terra, mas Ele não quer arrombar a porta do meu coração. Ele bate, Ele diz: se alguém ouvir, Ele diz: eu vou entrar e Ele vai ceiar comigo e eu com Ele. Nessa noite nós temos dois caminhos na nossa vida: a gente comer a comida da força do nosso braço, a gente viver os sonhos da força do nosso braço, as realizações da força dos nossos braços, ou a gente viver daquilo que o Senhor já nos proporcionou e daquilo que Ele nos dá. O profeta era aquele que saía do burburinho, do zum 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 do meio do povo, e ele subia no monte, e ele passava dias lá em cima, mas quando ele descia, ele virava para o povo e dizia: assim diz o Senhor. Isso me faz tremer por dentro, irmãos, porque Deus me colocou como sacerdote na minha casa, e eu tenho que deixar a minha esposa, deixar os meus filhos e buscar a presença do Senhor, para virar para eles e dizer: assim diz o Senhor. Por isso que nós vamos fazer. Não é porque é legal, não é porque é bom, ou não é porque é lícito, ou porque todo mundo está fazendo, ou porque é direito nosso de fazer. Não, porque o Senhor disse para que façamos. É esse lugar que nós devemos chegar. É esse lugar que o Espírito Santo está aqui essa noite, e Ele quer levar cada um de nós.